ao qual, meu Pai, a tua palavra, ela é irrelevante, ao qual, meu Pai, a tua palavra, meu Deus, já não tem mais, meu Senhor, tanto respeito, meu Deus, por causa de alguns que, meu Pai, eram para vivenciar e não vivenciam, eram para crer e não creem. Mas, Senhor, aqui nós estamos, meu Deus, e o que nós não queremos, meu Pai, é nos tornarmos, meu Deus, como essas pessoas, ao qual, meu Senhor, são conhecedoras da tua verdade, ao qual são conhecedoras do maior alimento espiritual que podemos ter, que é a tua palavra. A tua palavra mudou nações, a tua palavra mudou, meu Pai, vidas, a tua palavra, meu Pai, mudou casamentos, a tua palavra mudou histórias, a tua palavra mudou rotas, a tua palavra, meu Pai, mudou corações, meu Deus, e ela continua a mudar, Senhor. Mas quantos, meu Pai, que por viver, meu Deus, em uma sociedade, que por viver, meu Pai, em um mundo, meu Deus, ao qual, meu Pai, a tua palavra já não é mais respeitada como outrora, tem se deixado, meu Pai, ser levado, meu Deus, tem, meu Pai, deixado, meu Deus, de vigiar, Senhor. Mas estamos aqui nessa manhã, meu Pai, como pessoas errantes, sim, porque somos errantes, não somos perfeitos. Estamos, meu Pai, nessa manhã buscando a tua misericórdia, que já se renovou, meu Deus, que já, meu Pai, foi manifesta, porque assim como a tua palavra diz, meu Deus, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E aqui estamos, meu Pai, buscando ela por mais uma semana, meu Deus, meu Pai, para mais uma semana que se inicia, meu Senhor, porque sabemos o quanto imperfeito nós somos. Por isso perdoa nossos erros, Pai, perdoa, meu Pai, as nossas falhas, meu Deus, porque mediante a batalha espiritual que nós vivemos, o que nós almejamos é que a tua palavra, Pai, continue, meu Deus, a ser a maior evidência na nossa vida. Meu Pai, o que almejamos é que a tua palavra, meu Deus, continue, meu Pai, ser, meu Deus, o maior êxito, o maior sucesso que nós podemos alcançar aqui na terra. Porque para muitos o sucesso é aquilo que se conquista material, mas para mim o maior sucesso, Senhor, é ter conquista espiritual, é ter aquilo que está, meu Pai, invisível aos olhos humanos, é ter aquilo, meu Pai, que é invisível, meu Pai, aos olhos de uma sociedade, porque começa dentro de nós. Por isso nessa manhã, Pai, se tem alguém se perdendo, deixando de ouvir, meu Deus, deixando de crer, deixando de confiar, meu Pai, se tem alguém caindo na própria armadilha, meu Deus, do seu eu, da sua altivez, do seu orgulho, então, Senhor, alerta a tua igreja. O bem que eu quero fazer, Senhor, eu não faço. O mal que eu não quero fazer está diante de mim. Quando o homem que eu era diz não, o homem que sou pela fé diz que sim. Tem misericórdia, salva-me de mim. Senhor, eu quero ter um coração de criança na tua presença. E quando eu chorar, lágrimas de gratidão, é que morreu o velho eu em mim e nasceu um novo coração. Senhor, eu quero ter um coração de criança na tua presença. E quando eu chorar, lágrimas de gratidão, é que morreu o velho eu em mim e nasceu um novo coração. Me salva, Senhor, de mim.
me liberta do meu eu. Eu já não quero ser igual. Tanta coisa de mim se perdeu. Me salva, Senhor, de mim. Me liberta do meu eu. Já não quero ser igual. Tanta coisa de mim se perdeu. O bem que eu quero fazer, Senhor, eu não faço. O mal que eu não quero fazer está diante de mim. Quando o homem que eu era diz não, o homem que sou pela fé diz que sim. Tem misericórdia, salva-me de mim. Senhor, eu quero ter um coração de criança em tua presença. E quando eu chorar, lágrimas de gratidão, é que morreu o velho eu em mim e nasceu um novo coração. Senhor, eu quero ter um coração de criança na tua presença. E quando eu chorar, lágrimas de gratidão, é que morreu o velho eu em mim e nasceu um novo coração. Na tua presença. Se você quiser ficar de pé no teu lugar, igreja. Ou se você vê a necessidade de continuar com teus joelhos dobrados, você está na casa do teu Pai. Senhor, meu Deus, Deus, vem nos ensinar. Porque por mais, meu Deus, que sejamos alguns pastores, obreiros, membros de anos na tua casa, filhos do Senhor, meu Deus, já há alguns anos, sabemos que todos os dias temos que aprender. Sabemos que todos os dias, meu Pai, temos que ouvir a tua voz. Como meu Pai, Provérbios diz, que a arrogância, meu Deus, é o princípio da queda. E sabemos, meu Senhor, que hoje a gente se depara com muitas pessoas, meu Deus, conhecedores da tua palavra, conhecedores, Pai, do teu evangelho, ao qual, meu Pai, por deixarem de vigiar, meu Deus, ali, meu Pai, o coração se tornou um altar para o seu próprio eu, para o seu próprio orgulho, para a sua própria vontade. Mas vem, meu Pai, nessa manhã falar o nosso coração, meu Deus. Vem nessa manhã, meu Pai, fazer de nós, meu Deus, conforme o teu querer e a tua vontade. Que o Senhor possa, meu Pai, preparar cada coração, meu Deus, que se encontra, meu Pai, nesse lar, nessa casa, talvez nesse trabalho, meu Deus. Que possam, meu Pai, ouvir, meu Deus, a tua voz que é genuína, a tua voz, meu Pai, que continua a falar, continua a bradar, porque a tua voz, ela não mudou, ela é a mesma, Senhor. Por isso toma essa reunião em tuas mãos, pois ao Senhor apresento, Pai, cada coração, cada vida, cada oferta, meu Deus, ao qual, meu Pai, será trazida diante do teu altar nessa manhã, meu Deus. Que o Senhor possa multiplicar, Pai, aqueles que estão, meu Pai, em seus lares, que quiserem também hoje ofertar a tua casa, meu Deus. Que quando esse obreiro colocar, meu Pai, esse QR Code, Pai, que o Senhor possa, Pai, abençoar cada ofertante. Pois somente o Senhor, Pai, tem o poder de sondar cada coração e abençoar, meu Pai, segundo a intenção de cada coração.
pois ao Senhor apresento para a tua honra, meu Pai, e para a tua glória. E você que crê, diga amém, bem forte ao nosso Senhor Jesus. Glória a Deus. Você que trouxe uma oferta, sai do teu lugar, traz aqui na frente para ofertar a casa do Senhor, para ofertar a casa do nosso Pai, amém? Vamos glorificar o nome do nosso Senhor nessa manhã tão linda, nessa manhã tão maravilhosa que o Espírito Santo nos preparou. Você que se encontra em sua casa e quiser ofertar, o obreiro vai deixar o QR Code ou o CNPJ, da igreja, para você estar ofertando a casa do nosso Pai nessa manhã maravilhosa. Glória a Deus. Vocês trouxeram o colchão junto? Não, né? Uma chuva diferente agora está se formando no céu. Temporal de bênção e poder. Um calor tão glorioso invade toda a igreja. 500 graus de puro fogo santo e poder, pra fazer enfermidade desaparecer, pra fazer o inimigo fugir de você. Uma nuvem de vitória está sobre a igreja. A previsão de Deus diz que vai chover. Vai chover línguas estranhas por todos os lados, e desse temporal quero sair molhado, molhado e revestido por esse poder. Agora o impossível vai acontecer. É a promessa de Deus. O fogo vai descer por este poder. É a promessa de Deus. O fogo vai descer por este poder. Glória a Deus. Já começa a acontecer. Debaixo dessa chuva eu posso contemplar. Aleluia daqui, glória e aleluia de lá, inundando os irmãos com a bênção nas mãos. Vejo milhares de anjos vindo no imenso trovão. Desse lado tem poder, desse lado tem vitória. Aqui na frente tem irmãos sendo batizados, dando glória. Ali no meio o fogo cai, toda enfermidade não resiste, sai, pelo santo nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Olha para a pessoa que está ao teu lado, ela chegou onde quis, nada atrasar, diga para ela: paz do Senhor Jesus. Você que se encontra em sua casa e talvez entrou agora nessa live, a paz do Senhor Jesus, fique conosco assim, se o teu querer, se a tua vontade, porque às vezes a pessoa fala: pastor, eu não quero, então, pastor, eu quero, então, fique à vontade, seja bem-vindo, amém? Pode sentar no seu lugar nessa manhã. Uma palavra difícil, uma palavra que a gente, olhando para os olhos de cada pessoa, a gente acredita que não é para ninguém aqui nessa manhã. A gente acredita que talvez seja para alguém da live, mas jamais Deus ele vai dar uma palavra sem sondar e sem conhecer o coração dos seus filhos. Amém? Abra hoje a palavra em Mateus, capítulo 25, versículo 31. Mateus, capítulo 25, versículo 31. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor, ao único que é digno de receber a honra e a glória. Mateus, capítulo 25, versículo 31. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mais Todos já encontraram? real, a Ele.
Jesus ele estava no monte quando ele deu esse ensinamento. Quando o Espírito Santo falou que eu ia pregar nessa manhã, ele fez uma pergunta que eu acredito que é uma pergunta que são para todos nós, né? Uma pergunta que muitas vezes a gente, no nosso cotidiano, a gente acaba esquecendo. Nós somos um tipo de igreja ao qual nós aprendemos desde o início a como guerrear contra forças espirituais. Nesse ministério, nós ensinamos a importância de um jejum. Mesmo que a palavra de Deus ela ensine, a gente sabe que tem algumas pessoas que elas não têm o hábito de jejuar. E nós ensinamos a importância, né, do jejum na vida de um cristão. A gente ensina a importância de uma oração de madrugada na vida de um cristão. A gente ensina a importância de uma renúncia, porque sem renúncia não existe a vontade de Deus. Porque a própria vontade de Deus já é uma renúncia para a nossa carne quando a gente vive a palavra de quem? A palavra de Deus. Então nós somos um ministério que a gente entende que o mundo espiritual, todos os dias ele é uma batalha, todos os dias ele é uma guerra. E muitas vezes a gente guerreia contra forças espirituais, contra o mal que está ali agindo da família, contra o mal ali, né, que está querendo interferir, que está querendo se infiltrar, que está querendo trabalhar no nosso coração ou na nossa mente. Mas muitas vezes, como cristãos, a gente esquece que a nossa maior batalha, que muitas vezes negligenciamos, e por isso que muitos estão perdendo essa batalha, é para o seu próprio eu, para a sua própria vontade. Uma batalha que existe desde a fundação do mundo. Uma batalha que existe desde a época de Adão. Uma batalha que existe contra o próprio eu e a própria vontade. Eu não estou dizendo de demônios. Não estou dizendo de forças espirituais. Por quê? Porque as forças espirituais, elas trabalham e elas agem conforme nós damos legalidade para ele agir e para ele o quê? Para ele trabalhar. Eu estou falando para cristãos que são libertos pela palavra de Deus. Diga glória a Deus. Então, quando a gente conhece a palavra, quando a gente conhece a verdade, nós somos libertos pela verdade, nós somos libertos pela palavra de Deus, a gente começa uma guerra travada contra o mal. Nós começamos uma guerra travada de a gente vigiar. Nós começamos uma guerra travada da gente orar. A gente cria uma guerra travada, né? Por quê? Porque a palavra nos ensina. Mas e quando a guerra é contra o nosso eu? Quando a guerra é contra a nossa vontade? Que muitos negligenciam, que muitos acreditam que é só o mal, é só o mal, é só o mal, é só o mal. E eu não estou aqui justificando as obras do mal, porque nem Cristo fez isso, imagine eu ter esse poder, nunca, jamais. Ele veio para destruir as obras do mal, diga glória a Deus. Só que o Espírito Santo está dizendo que tem pessoas que têm negligenciado as suas próprias batalhas. Porque vontade a gente sempre vai ter. Querer a gente sempre vai ter. E quando estivermos sopro de vida, e quando tivermos uma alma no nosso corpo, vontade e querer, nós sempre vamos ter. Mas muitos hoje estão preocupados com forças espirituais, esquecendo de vigiar e negligenciando a sua própria batalha com o seu próprio eu. Com o seu próprio eu. Porque todos nós temos o eu. Todos nós que estamos aqui, nós temos um eu. Você vai, eu não vou. Eu não vou. Você quer comer isso? Eu não gosto. Você vai comprar isso? Eu não vou comprar. Eu não quero comprar. Eu não estou com vontade. Eu não vou usar isso. Então existe o eu. O eu está aqui. O eu está aqui. O eu, ele não morreu. O eu, ele está aqui. O problema é quando o meu eu, ele domina. E ele é maior do que a vontade de quem? De Deus. Eu não quero perdoar. Então é uma escolha. Eu não quero perdoar, mas eu vou perdoar. Porque o Espírito Santo me ensina a perdoar. Eu estou mostrando que tem o eu, mas que ele não é maior do que a palavra de Deus. Eu não quero ir, mas eu vou. Porque o Espírito Santo está me incomodando. Eu não quero ir, mas eu vou porque existe uma necessidade. Quantos queriam estar aqui nessa manhã? Se eu falar que eu queria, mentira. Eu. Quando começou a cair a chuva, eu falei, vai encher a rua. Nossa, Deus conhece meu coração. Falei, meu Deus, vai encher a rua, quer ver?
A pastora vai falar para fazer só live. Porque não tem como, porque aqui parece, se não, misericórdia. Aqui, a Sabesp, ela quis fazer uma melhoria. Melhoria não sei para quem. Para a população que não foi. Que enche. Ruas que nunca encheram. Depois da melhoria da Sabesp, começaram a encher. Porque foi melhoria, hein? Melhoria. A gente se fosse outra coisa. Começou a cair. Mas o eu queria estar até agora dormindo. Mas ele não é maior. Ele não pode ser maior. A gente vai ler sobre o grande julgamento, ao qual vai existir uma separação. E essa separação não são só para as pessoas do mundo. Essa separação serão principalmente para aqueles que declaram se autônomo como filhos de Deus. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença. E todas as nações serão reunidas em sua presença. A Bíblia está dizendo que haverá um julgamento, que esse dia ele vai chegar. E todas as nações serão reunidas diante da sua presença. Às vezes a gente esquece que como cristão, nós estamos diante da presença de Deus em todos os momentos. Em todos os instantes. A gente muitas vezes tem essa mania de acreditar que nós estamos diante da presença de Deus só quando a gente fecha os nossos olhos e buscamos pela presença de Deus. Mas quando nós buscamos e somos batizados com o Espírito Santo, toda atitude nossa, todo pensamento nosso, todo sentimento que nós temos, tudo que nós fazemos está diante da presença de Deus. Quando a gente lê na Bíblia, a gente lê muitas vezes assim: e o povo de Israel fez o que era mal diante dos olhos do Senhor. Não é assim que a Bíblia diz? E o povo de Israel voltou a fazer o que era mal diante da presença de quem? Do Senhor. Porque ele não estava falando diante da presença dos homens. Ele estava dizendo diante da presença do Senhor. Porque muitas vezes diante da presença dos homens a gente não mostra quem nós somos. Nós não mostramos o nosso sentimento. Nós não mostramos o nosso pensamento. Porque muitas vezes se ele for falado, se ele for mostrado, é vergonhoso para quem está sentindo ou para quem está pensando. Por isso que a Bíblia diz que só quem tem o poder de sondar o nosso coração e o nosso pensamento é Deus. É Deus. Deus conhece cada guerra travada dentro de nós. O Espírito Santo, ele conhece. Ele sabe. Muitas vezes a gente quer esconder para o homem, porque nós temos esse poder de esconder para o homem, não para o Espírito Santo. Jamais poderemos esconder da verdade aquilo que ele conhece. Porque Cristo é a verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E muitas vezes a gente esquece, ou a gente se faz de bobo, ou a gente quer acreditar que diante da presença do Senhor nada passa em oculto. E haverá um dia. Esse dia vai chegar. Que a Bíblia diz que ele vai se assentar e todos os anjos com ele e todas as nações serão reunidas. Não serão os brasileiros, não serão os americanos, não serão os portugueses. Todas as nações serão reunidas para esse grande julgamento diante da presença dele. Diante da presença dele. Muitas vezes como ser humano a gente espera o julgamento de Deus na vida de alguém. Mas o maior julgamento vai ser o que é espiritual. Porque o Senhor, ele vai julgar. A palavra do Senhor diz que nós seremos julgados por cada palavra que sai da nossa boca. Por cada atitude nossa. Por tudo aquilo que nós fazemos. E nesse grande dia, não vai ser só a igreja, a comunidade Nova Jerusalém. Não vai ser só as pessoas que moram no Guarujá, moram em São Paulo ou moram no Brasil. Vai ser todas as nações. E vai ser cada um julgado.
Cada um vai diante do Espírito Santo, diante da presença do Senhor, julgado por aquilo que sentiu, por aquilo que fez, por aquilo que deixou de fazer. E aí volto a fazer uma pergunta para você nessa manhã. Por que você tem negligenciado a maior guerra que faz você permanecer de pé na presença de Deus? Quando eu negligencio, quando a vontade da carne ela quer voltar, e eu sei que é errado, mas eu não me quebro diante do Senhor. Quando eu me preocupo muito mais com o pecado do outro, e esqueço de vigiar pelo meu próprio pecado, porque eu sei como ser humano, se eu não vigiar, eu vou viver na prática do pecado. Do pecado. Quando eu me importo mais com o agir do mal, do que com aquilo que está acontecendo dentro de mim. É por isso que tem muitas pessoas dentro da igreja decaindo. Porque não estão se preocupando com o seu eu. De vigiar com o seu eu. Porque o nosso eu, ele dorme, ele acorda, ele come, ele anda, ele faz tudo com a gente. Ele faz tudo com a gente. E a Bíblia diz que um dia a gente vai ser julgado. Todos nós, pastores, obreiros, membros, todos nós seremos julgados. Haverá um dia. E que nós seremos julgados não é diante da presença de um pastor. Não é diante da presença de um obreiro. Não é diante da presença de um juiz terreno. É de um juiz que eu não vou poder mentir. Porque ele já sabe a verdade. Eu não vou poder juntar provas contrárias, porque ele já tem prova suficiente. Ele é onisciente. Ele é onipotente. Ele é onipresente. Como é que eu vou mentir para alguém que sonda o mais oculto que ninguém vê? Como é que no julgamento final eu vou querer esconder aquilo que até em pensamento ele já sabe? Porque é isso que o Espírito Santo está dizendo. A gente pode esconder de muitas pessoas. De muitas. Nós só não podemos esconder de quem? De Deus. Não podemos esconder do Senhor. Para de negligenciar a sua batalha. Eu não estou dizendo demônios. Eu não estou dizendo forças espirituais. Eu estou dizendo uma guerra constante que todos os dias o quê? Está aí. Todos os dias. Porque todos nós sabemos a nossa essência. Todos nós conhecemos. Todos nós sabemos como a gente veio do mundo e como a gente foi transformado pela presença de quem? De Deus. Todos nós sabemos. Eu não preciso estar bem espiritualmente para poder lembrar qual é a minha essência. E é isso que o Espírito Santo está dizendo. Eu não preciso estar bem espiritualmente para poder lembrar qual é a minha essência. Porque isso é questão de memória. Isso é questão de raciocínio. Não tem nada a ver com espiritualidade. Porque tem pessoas que ela está decaída, ela está no fundo do poço, mas ela lembra qual é a sua essência. Não estou falando de espiritualidade, estou falando de memória. De memória. Então todos nós temos uma memória. Quantas vezes a gente senta com uma pessoa que ela está afastada? Quantas vezes a gente senta com uma pessoa que muitas vezes ela não tem forças para orar, ela não tem forças para jejuar, mas ela lembra, mesmo que ela esteja mal espiritualmente, ela lembra qual é a sua essência. Todos nós lembramos. Todos nós sabemos. E por que negligencia essa batalha? Porque está negligenciando a maior batalha, a maior guerra que existe dentro de você. Está preocupado com demônios. Mas esquece que dentro de você existe uma guerra entre o seu querer e o querer de Deus. E nesse é você que escolhe. Sou eu que escolho. É você que escolhe. Eu não estou falando de demônios. Eu estou falando de querer. Vontade. Ou vai dizer que todo mundo queria estar aqui hoje. É nossa vontade. Eu vou poder dizer, meu Deus, demônio.
Inimigo da alma. Enfim. Foi ele que me pediu de vir. Eu já vi pessoas chegar aqui machucada, mas veio. Mas veio. Por quê? Quis. Querer. Para de negligenciar. Para de terceirizar no mundo espiritual aquilo que é a tua escolha. Você está diante de um Cristo que sonda o teu coração. Que sonda o teu pensamento. Que sabe aquilo que eu não sei. Aquilo que teu pai, tua mãe, tua esposa, teus filhos, amigos de trabalho, família não sabe. Mas o Espírito Santo, nós vamos ser julgados. E isso às vezes me preocupa. E olha que eu procuro todos os dias. Procuro, porque não sou perfeita. Eu procuro fazer a vontade de Deus. Nós vamos ser julgados. Porque tem uns pensamentos e uns sentimentos que a gente tem que se colocar no telão, é vergonhoso pra gente. É ou não é? É. Ai, não, eu não sinto. Ixi, foi pro céu e só esqueceu o corpo aqui, porque já é santo. É santo demais. Porque eles falam que às vezes não vem uns pensamentos onde deu vontade de pegar a unha e arrancar o cabelo. Eu falo, Senhor, tem misericórdia da minha alma. Tem misericórdia do meu coração. Eu pessoa folgada. Senhor, tem misericórdia da minha alma. O que você fez hoje? Eu liguei para o supervisor e acabei com a raça da pessoa. Folgado. Aí depois disse para a própria pessoa. Falei, eu gosto de tu, menino, mas tu é folgado. Mas eu levei no bom humor. Mas o Espírito Santo sonda meus pensamentos. O Espírito Santo sonda o meu coração. Assim como sonda o teu. Assim como sabe do teu. Não adianta querer esconder. Porque o Espírito Santo, ele sonda e conhece todo e qualquer coração. Ele pode não fazer morada, mas que ele sabe o que tem dentro, sabe. Que ele conhece. E olha o que a Bíblia diz. 33. Vou voltar ao 32. E todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros. Como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. É ele que vai fazer a separação. Não é um pastor. Não vai ser um líder. Não vai ser. Não vai ser o bispo. Não vai ser a pessoa que eu mais admiro. Não vai ser a pessoa que eu mais amo. Não. Vai ser Cristo. Você já imaginou justo fazendo uma separação? Às vezes, como ser humano, a gente vê uma injustiça acontecendo. A gente fala, meu Deus, que injusto. A gente fica revoltado. Aí Deus vem e fala, injusto por quê? Qual é o teu parâmetro de justiça? Qual é o meu parâmetro de justiça? Porque o nosso parâmetro de justiça é, a pessoa fez, a pessoa ela tem que colher. Nosso parâmetro de justiça. Não, está na Bíblia? Tá na Bíblia. O que você planta, você colhe. Mas se às vezes a pessoa, ela não plantou aquilo que a gente imaginou que ela plantou, e a gente espera uma colheita, e sente esperando essa colheita, e o coração adoece por esperar a colheita na vida do outro. O que foi que aconteceu com Aitofel? Acabou morrendo. Acabou morrendo. Foi o que aconteceu com Absalão. Acabou morrendo. Acabou morrendo. Ah, mas eles esperavam por algo que era fato. Eles esperavam por uma justiça humana. Porque a justiça de Deus, ela é totalmente diferente da nossa. Aliás, a matemática de Deus é uma matemática fora da curva. A matemática do mundo é assim. Se você estiver endividado, não entre em dívida. Aí vem na matemática de Deus. Você não tem nada. Dê o pouco que você tem no altar. E você fala, meu Deus, matemática. Né? Haja sua fé. Você fala que e Deus, ele faz o quê? Deus, ele faz o quê? Eu não estou falando para quem já perdeu a fé, a maldade entrou, não. Não. A matemática do mundo é cada um com a sua guerra. Hoje, cada um com o seu problema, cada um com o seu B.O. A matemática de Deus. Aí está maior guerra. Aí vem outro. Ô, pastora, estou mal. Obreiro, estou mal. Não é assim? Vou jejuar por tudo. Está maior guerra. Compra a guerra de alguém. A matemática de Deus, ela é extraordinária. Amém?
E a palavra do Senhor diz que Ele vai fazer a separação. Ele vai fazer. Não é o pastor, não é o bispo, não é o fundador da igreja. É o Senhor que vai fazer a separação. Eu lembro que uma época, quando foi feita uma campanha, aqui na igreja e na igreja da Conceiçãozinha. E na igreja da Conceiçãozinha, o pastor que estava lá, né, ele recebeu uma direção. E a direção foi que teria que escolher 7 obreiros, 8 obreiros, 10. Eu não lembro a quantidade de obreiros, para poder ungir ali fazer um propósito, enfim. E naquele propósito ele pegou e orou a Deus e falou assim: Deus, se for para mim escolher, eu já sei quem é. Mas eu vou orar ao Senhor. E Deus, não deixa eu escolher. Porque às vezes eu posso escolher. Porque às vezes, a gente sabe que às vezes tem pessoas que ela faz para o homem ver. A gente sabe disso. Aí ele orou a Deus. E ele pegou e fez uma reunião com os obreiros e falou assim: vai ter um propósito, mas ninguém é obrigado a ficar. Quem quiser pode ir embora. Tá? E aí quem ficar, eu vou explicar o propósito. Ficaram só 7. Certinho. E os outros foram embora. E a escolha é que eles teriam que abrir um propósito e colocar um roupão e por aí vai, era um propósito. Ah, igreja do céu. Ah, igreja do céu. Os que escolheram foram perseguidos. Tiveram que ouvir piadas. Colocar um roupão é fácil, quero ver expulsar um demônio. Ungir é fácil. Quero ir fazer 12 horas de jejum. A senhora não está falando sério, tô. Não vou brincar com coisa dessa em cima do altar. Tá mal? Eu tô melhor? E foi escolhido. Mas não foi o pastor que escolheu. Ele disse: haverá um propósito. E quem quiser participar desse propósito, fique. Que à meia-noite nós vamos orar. E eu vou explicar o propósito para vocês. E quem ficou foi aquele que Deus separou. E quem olhava de fora, não vou mentir. Quem olhava de fora tinha um que falava assim: está preparado para essa guerra? Não vou mentir. Mas jamais eu disse: fulano tinha que estar no lugar dele. Não. Fulano tinha que estar no lugar dela. E entre esses 7 escolhidos, teve uma que orou e falou assim: eu estava orando tanto a Deus. Eu falei: Deus, eu preciso de um propósito. Eu preciso, pai, eu não estou bem. Sabe, Deus, me dá uma resposta, pai. Faz o pastor, sabe, fazer alguma coisa. Pai, me escolhe. E aí o pastor veio e colocou no grupo aquilo. E ela ficou. E através daquele propósito, ela voltou a ser quem um dia ela foi chamada para ser. Mas aos olhos de quem estava bem espiritualmente, ela não era merecedora para estar ali. Você entende? Eu não estou falando de fora, eu estou falando de dentro. É triste falar isso, mas é o que aconteceu de fato. Houve reunião. Para dizer qual era o parâmetro de justiça. Mas a gente vai estar diante de um juiz. E isso te preocupa? Ou te alivia? Isso te preocupa? Ou traz alívio para você? Porque eu volto a repetir: eu posso esconder de todo mundo. Eu não estou falando de pecado. Hein? Eu estou falando de negligência. Vamos voltar. Então, 34. Dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai. Entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer.
Tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me hospedaste. Estava nu e me vestiste. Enfermo e me visitaste. Preso e foste me ver. Ou ver-me. A palavra do Senhor diz que Ele vai sentar, os anjos vão vir, todas as nações vão reunir. Ele vai dizer ovelhas, bodes ou cabritos, que é a linguagem de algumas bíblias. Para você poder entender, ovelha e bode, ovelha e cabrito, são da mesma família. E são primos da vaca. Pois é, no mundo animal. Tudo da mesma família, quem diria? Primos da vaca. Ai, gente. Mas o bode e a ovelha, durante alguns anos, eles foram considerados a mesma espécie. O mesmo animal. Até que foram estudados. E notaram alguma diferença. Quem olha de primeira mão assim, sem conhecer, vai achar que é tudo a mesma coisa. Mas a ovelha, ela é dócil. Ela é obediente. Os dois são guiados aí para o pastor, vivem no aprisco. Bode não. Cabrito não. Cabrito é um pouco mais rebelde. Um pouco mais audacioso. Mas uma diferença para você notar a ovelha e o bode, a ovelha e o cabrito, quando eles estiverem juntos, é você olhar para o rabo deles, porque o animal, ele tem rabo. Amém? Então, quando você olha para o rabo de um animal, você vê em um cachorro e você vê se ele está cortado ou não. A primeira coisa quando a gente olha para um animal, né? Para um cachorro. E a diferença, uma das diferenças notáveis, rápidas, para você distinguir de um bode e um cabrito, é o rabo deles. Teve um pastor que ele foi para uma fazenda na América, Estados Unidos, alguma coisa assim, não lembro agora. E um rapaz perguntou: nossa, que lindo, aprisco. Era uma fazenda de cristão. Nossa, ele pegou e falou assim: mas tem uns animais. Aqui ali está a ovelha, está os cabritos, está tudo junto. Você sabe reconhecer ele? Não, para mim é tudo igual. Ele falou assim: tá vendo aqueles ali, que são com o rabo levantado? São audaciosos. São rebeldes. Quando não gostam de alguma coisa, não gostam muito de se submeter. Aqueles ali são os bodes. Tá vendo aquele ali de rabo bem baixinho, quietinho? São as ovelhas. Então, quando você vê alguma atitude, você acreditar que é ovelha, você acreditar que é bode, olhe para o rabo deles. Isso foi na pregação que eu vi, no estudo. E aí você vai saber distinguir rapidamente. Rapidamente. Por que a senhora está dizendo isso? Porque haverá separação. E Jesus estava falando para todo o povo. Ele estava ensinando os discípulos através dessa parábola. Que haverá uma separação. Porque as ovelhas, elas se submetem, não vou dizer ao pastor homem, porque muita pessoa não siga ao pastor homem, problema seu. Estou aqui para distinguir se você deve ou não obedecer o seu pastor, porque se você não conhece a Bíblia, não é agora. Em uma hora que eu vou explicar para você o que é obediência a um pastor. Mas é o pastor dos pastores. Porque quem fez a separação não foi o pastor da carne. Foi o pastor perfeito. Foi Cristo. Foi o Senhor. E quando eu volto a falar das guerras espirituais, é que a gente acredita que por viver muitos anos dentro de uma igreja, por muitos anos conhecer a palavra, por muitos anos conhecer a verdade, nós acreditamos que se a gente errar, se a gente negligenciar e deixarmos ali de vigiar na nossa maior batalha, a gente acredita que está tudo bem. Porque foi o que aconteceu com o Davi, está tudo bem. Está tudo bem. Porque se falar para você que eu já não passei guerras e até hoje, né, eu vivo guerras, é mentira. É mentira. Mas eu falo: Senhor, eu sei que eu estou na minha razão, mas isso não provém de quem? Tira isso do meu pensamento. Tira isso do meu coração. Eu não estou guerreando contra demônios. Agora. No momento que eu oro. Porque os demônios, eles estão ouvindo. Mas eles só vão ter legalidade se eu praticar e se eu agir conforme aquilo que eu estou pensando ou sentindo. Entende?
Eles só vão agir se eu agir conforme aquilo que eu estou pensando e sentindo. Porque tem momentos que dá uma raiva de certas pessoas que falam, meu Deus, como pode? Mas é falsa. E aí o coração fica indignado. Lá no céu você vai prestar conta do que você sente, do que você faz, não do que o outro fez. Isso é uma das maiores guerras que nós vivemos. E quando já perderam essa guerra há muito tempo? Ai, pastor, é porque a senhora não ouviu o que eu ouvi. A senhora não viu o que eu vi. Independente. Eu posso não ter visto, ou não posso não ter ouvido o que você ouviu ou o que você viu. Só que no julgamento final eu não vou prestar contas do que eu ouvi ou do que eu vi, mas do que eu fiz em relação a isso. E não adianta na igreja, Jesus estava pregando, era para o povo dele. Vai ter separação. Vai ter. E o problema de muitos cristãos hoje é que acredita que pelo fato de conhecer a verdade, viver a verdade, conhecer a palavra, achar que está fazendo o que é correto, eu posso negligenciar o meu eu. Eu posso negligenciar a guerra contra o meu eu, quer dizer. Contra o meu eu. Contra a minha vontade. Você quer conhecer alguém? É na pior fase. É quando a carne grita. Quer conhecer um homem de Deus? Vê ele jogando, vê ele assistindo futebol. Vê ele assistindo futebol do time que ele gosta, que está perdendo ainda. Vê. Porque parece que a carne, ela... Às vezes estou lá eu, lendo um livro. Mas é burro! Não, já perdeu o corpo. Eu tô cada puro que vocês não têm noção. Eu tô pensando que ele está vendo algum vício. Não, ele está falando com o jogador, que ele está nem ouvindo ele. Mas a carne está tão... Às vezes está ali. Yes! Eu falei, menino, caiu o dinheiro da conta? Não, Nájila. Conseguiu agarrar a bola, não teve gol. Eu falei, tá, entendi. Vai discutir? Não vou discutir. Mas eu nunca vi um palavrão sem. Nunca me desejei a morte de um jogador. E aí que está o problema. Vai haver. Igreja, vai haver. Eu volto a repetir, não é o pastor que vai separar. Porque tem pessoas que falam, ai, o pastor separou, o pastor escolheu. Ei, eu estou falando de Cristo. É Cristo que vai separar. Cristo. Ele vai dizer, vem, entra. Porque eu tive fome e me deste de comer. Estava nu e me vestiste. Estava enfermo e foi me visitar. Mas quantos hoje vivem um evangelho de egoísmo? Eu estou falando para as pessoas aqui hoje. Egoísmo. Egoísmo. Puro egoísmo. Se eu estou bem, eu vou. Se eu não estou bem, mas a gente sabe o que é realmente não estar bem. Porque a gente está vivendo uma luta, um processo, alguma coisa, a gente acredita que a gente não está bem. Não, a gente está bem, faz parte do processo. Ninguém amadurece sorrindo. Ninguém cresce sorrindo. Ninguém muda sorrindo. Não. Mas o Evangelho ensina que todos nós somos um. Somos um. Se você nunca leu a parte da Santa Ceia, quando Paulo diz, examine esse homem a si mesmo, estuda um pouquinho sobre quando ele diz isso, sobre a Santa Ceia, o porquê ele falou aquilo, o porquê ele negligenciou não, ele acusou a negligência do povo de Coríntios. Porque estavam fazendo separação. E hoje é um evangelho que faz separação. Que faz separação. Já vi pessoas, cada um com a sua luta. Então eu falo, pai, um dia que eu precisar, não vou nem pedir ajuda, porque isso é cada um com a sua luta. Vai ter separação. E olha o que a Bíblia diz. Diz 37. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer?
ou com sede, e te demos de beber? E quando te vimos forasteiros e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei, respondendo, lhe dirá: em verdade vos afirmo que, sempre que o fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim, cada um com seus problemas. A pessoa tem que entender. A nossa maior plantação, ela é invisível aos olhos humanos. Ela é invisível aos olhos humanos. Ela não é visível aos olhos humanos. O que um pastor e um obreiro e um membro vê é aquilo que está aqui dentro da igreja, ou que supostamente se posta em redes sociais. Mas ninguém sabe quando alguém parou para falar com o mendigo. Ninguém sabe quando você parou para dar de comer a alguém, porque você tinha condições para dar de comer a alguém. Alguém viu? Ninguém viu. Quando você parou um pouquinho o seu tempo, que tem 24 horas, para falar um pouquinho do amor de Jesus para alguém que você viu que estava sofrendo. Mas aquela pessoa, ela não vai querer ouvir. O ouvir cabe a ela. O trabalhar cabe do Espírito Santo. O meu dever é só falar. É só levar. E aí eles perguntaram: Senhor, quando foi que isso aconteceu? Quando vocês fizeste a um desses pequeninos, fizeste o quê? A mim. Fizeste a mim. Isso é o problema de muitas pessoas. O egoísmo entrou de uma tal forma que a pessoa não tem visto e não tem enxergado, que ela tem negligenciado essa batalha. Porque o egoísmo é uma batalha entre a pessoa e ela. Não é demônios. Não é questão de espiritualidade. A Bíblia diz que nós somos mais abençoados quando nós damos. Damos. Você já deu um presente para alguém? Alguém estava precisando de muita coisa? De alguma coisa? E você deu? Você já viu a alegria dessa pessoa? Você já viu? Somente quem vai casar quando você tem condições ali e você fala: não, eu vou te dar vou te presentear com algo. A sensação de você dar, para mim, é uma das sensações maiores do que até quando você recebe. Eu gosto de receber, amo. Dar comida, amo. Mas você já experimentou dar? Porque faz tempo que você nem faz isso. Faz tempo que você não faz isso. A Bíblia diz que eu planto. Gente, a Bíblia não vai nunca cair ao chão. Ela diz que se eu plantar, eu vou colher. Que se eu dar, eu vou receber. E isso está falando em questão de tudo na sua vida. Aí tem pessoa que está aqui: mas eu me doei. E olha o que eu recebi em troca. Então você doou para o homem, porque você não doou segundo a palavra de Deus. Segundo a palavra do Senhor. Porque a nossa maior recompensa, ela continua vem de Deus. De Deus. As pessoas às vezes não entendem porque fulano, beltrano, ciclano é tão abençoado. É a forma que a pessoa dá. É a forma que a pessoa dá. Eu sempre falo que a nossa maior oferta, ela é invisível. Ela é invisível aos olhos humanos. O homem não vê. O homem não vê. As pessoas não têm esse poder de ver, de enxergar. Mas Deus, Ele vê. E quantos aqui faz tempo que não oferta? Eu não estou falando de dinheiro, não. De vida. De colocar em prática. De ajudar. De orar. Porque o evangelho se tornou uma competição. Mas a minha competição é contra a minha carne, não é contra o meu irmão. Não é contra uma igreja. Não é. A minha competição é comigo mesma. Ontem não fui bem, tomei uma atitude que não foi legal, então hoje eu tenho que melhorar. Hoje tive um pensamento que não foi bom, então amanhã eu tenho que melhorar. Mas muitos têm negligenciado isso.
E aí está dentro da igreja, como pode? Porque o Espírito Santo está dizendo. 40. O rei respondendo lhe dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Sendo forasteiro, não me hospedaste. Estando nu, não me vestiste. Achando-me enfermo e preso, não foste ver-me. E eles lhe perguntaram: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhe responderá: em verdade vos digo que, sempre que o deixaste de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida, para negligenciar a palavra. Bondade disfarçada, no julgamento final, não tem como disfarçar. Oferta disfarçada, no julgamento final, toda mentira cai por terra. Toda máscara cai por terra. Todo disfarce cai por terra. Tudo. Uma coisa que eu sempre procuro, mesmo não agradando a muitos, é não sustentar a ideia de alguém que tem por mim. Porque tem pessoas aqui que muitas vezes quer sustentar algo que já não é mais. Que já não é mais. É mais fácil reconhecer e voltar do que sustentar o que você não é mais. Porque o que diferenciava as ovelhas dos bodes eram as atitudes. As atitudes. Mas, pastora, a Bíblia diz que eu não vou entrar no céu e a salvação não é por obras. Não, mas através da salvação minhas obras mudam. E como muda? E como muda? O que Deus, o que Jesus, o que o Espírito Santo estava dizendo àqueles discípulos é que quem é salvo, as atitudes são de fé. Quem é salvo quer salvar. Quem é salvo quer salvar. Eu, particularmente, se eu ver uma pessoa no meu ambiente de trabalho, eu faço isso. Eu vejo que a pessoa está ali, ela não tem, ela está quase desmaiando de fome e eu vou comer, eu ofereço. Eu ofereço. Não, inspetora, eu não tenho. Não, eu passo. Você confia na minha palavra? Não, eu confio. Vai lá. Mas eu não espero que a pessoa me pague. Mas por incrível que pareça, alguns me pagam. Me pagam. Eu vou comprar um salgado. Você vai querer? Não, eu vou comprar só um. Não, pode comprar. Você recebe no mesmo dia que eu. Então, no dia que você receber, eu vou saber, porque eu também vou receber. E aí você me paga. Mas tem pessoas que não. Pessoas que não. Mas por quê? Eu. Quando eu precisei, ninguém fez. Quando eu não tinha, ninguém deu. Não é isso? Quando eu estava mal, ninguém viu. Quando você já percebeu que tudo você coloca o eu e eu. O eu está te vencendo e você não está nem percebendo. O eu está te vencendo e você não está nem percebendo. O pastor tem que entender que o obreiro tem que entender que eu. E nós? O Espírito está perguntando para você. E nós, ovelha? E nós? Porque eu, junto com o Espírito Santo, quer dizer, o Espírito Santo junto comigo, porque Ele está na frente. Ele tem o poder de fazer maravilhas, mas quando eu não tenho o poder de fazer nada. Fazer nada.
Mas hoje a gente vê muitas pessoas se preocupado muito mais com o seu. E quando a gente vive isso, a gente esquece que não é para o homem. Que não é para o homem. É para Deus. Eu vou dar um exemplo bem claro. Nessa igreja tem culto à tarde. Na Conceiçãozinha e no Morrinhos. E já tem uns 4, 5, 6 anos, quem faz o culto à tarde sempre sou eu e Dona Fátima. Em uma época eu estava trabalhando. E aí depois deixei de trabalhar. Voltei a assumir os cultos de tarde. Eu gosto de trabalhar. De lidar com outras pessoas. Eu gosto. Só que tem dia que eu não gosto. Tem dia que é cansativo. Eu lembro quando a Fátima orou e ela falou: Deus, eu quero um trabalho, eu quero um emprego. Eu quero um emprego. Ela fala no trabalho: eu quero um emprego que eu possa. E na idade dela, ela já tem uma. Quem conhece a pastora Fátima sabe que ela já tem uma idade avançada. Eita, que deu um soneto, está amarrado e repreendido em nome de Jesus. Meu Deus, olha, parece um apito no ouvido. Misericórdia. A minha voz ficou longe, mas vou continuar pregando. Dá para ouvir? Você ouvindo é o que importa. Dá para me ouvir de longe, também estou ouvindo. Então. E eu lembro que ela pegou e falou: eu quero um emprego, só que eu não quero deixar de pregar o culto à tarde. E ali ela arrumou um trabalho, lá no Iporanga. Ela trabalha segunda, ela trabalha terça, ela trabalha quinta. E de vez em quando o patrão dela desce, de vez em nunca, aos sábados. Aí quando eu vi aquilo, eu falei assim: eu quero trabalhar, mas eu quero trabalhar agora igual a ela. Eu quero um trabalho que eu possa escolher os horários. Até ajustar nos primeiros dias foram difíceis, porque eu tive que aprender. Então aprender, você não tem que escolher, você tem que aprender. Depois que você aprende, você tem o direito de escolher. No trabalho, não estou falando da escolha de Deus não, porque a gente nunca teve direito de escolha aqui com Deus. E aí eu orei muito a Deus, falei: eu quero um trabalho. E aí foi quando apareceu essa oportunidade. E quando apareceu essa oportunidade, eu falei assim: meu Deus, ela não é fixa. E aí quando apareceu essa oportunidade, o pessoal da oncologia daqui da cidade me chamou. E falou assim: Elza, a gente está precisando de uma pessoa assim no seu perfil para trabalhar aqui na oncologia. Na época minha tia estava fazendo tratamento de oncologia junto com outra pessoa que eu também gosto muito, fazendo tratamento de oncologia. Eu falei: eu não tenho estômago para isso, mas eu me animei. Porque era das 7 às 4, digo, glória a Deus. Não trabalhava sábado, domingo nem feriado. Trabalho dos sonhos de qualquer pessoa. Aí cheguei para a pastora e falei: pastora, olha, pastora Nájila, vamos ganhar alma. Você já traiu, vamos ganhar alma. Mas eu fiquei balançada, porque é das 7 às 4. E aí tem outras pessoas de pregar de tarde? Tem. Mas até então Deus não me tirou. E aí eu orei, falei: então vamos fazer o seguinte. Orei a Deus, falei: vou continuar nesse. Fiz uma base do quanto ia ganhar. No trabalho que eu estou, eu tenho disponibilidade de horário. Quando eu quiser ir, eu presto serviços para a empresa. Pago meu MEI, todo mês certinho, e tenho a liberdade. Eu não fiz o querer que eu queria. Eu fiz o querer de Deus e eu sou abençoada por causa do querer dele. Do querer dele. Eu não sou rica, ainda não. Financeiramente, mas espiritualmente sou. Isso já é suficiente. Já é suficiente. Mas hoje eu vejo pessoas que recebem o que eu não recebo e se matam. Mas por quê? Porque escolheu fazer o próprio querer. O próprio querer. Ah, pastora, mas é que tem ministério, que tem culto de manhã, à tarde, à noite. Tem. Todos os pastores chamados de ladrão porque abriram mão da sua vida para poder a igreja permanecer aberta e ter culto. Para ter culto.
Aí eu faço uma pergunta para você. Qual é o querer que está prevalecendo? Que Deus é esse que abençoa pastoras? Que não abençoa você? Ah, que vocês são pastoras. Ei, não é título que traz bênção. Porque se fosse, meu Deus, se fosse. Se título trouxer, traz outras coisas. Mas prioridade nas bênçãos, porque no céu a prioridade das bênçãos é quem obedece. Posso ser sincera? Eu vejo muitos membros que obedecem mais do que alguns pastores. Eu estou falando dos pastores comunitários de Jerusalém. Eu conheço muitos pastores, muitos. Questão de obediência, de querer. Que Deus é esse que abençoa uma senhora? Que Deus é esse que pode abrir umas portas do céu? Eu não vou dizer aqui o quanto eu ganho, porque a questão daqui é ganhar muito. Mas é o direito de escolha. Elza, pode atender? Não. Eu tenho marcha para Jesus na quinta. Não tem como eu ir. Não tem como eu ir. Elza, quarta-feira, 1h tem Della Volpe, tem... O menino, tu esqueceu que eu tenho culto à tarde. Ai, Elza, desculpa. Verdade, você tem culto à tarde. Elza, amanhã tem uma vistoria, 8h da manhã. Amanhã tem o culto. Elza, é um contâneo. 10h tu tá liberada para tu estar no teu culto de tarde. Prioridade. Dia de segunda-feira eles mandam lá para Cubatão. Eu falei com meus filhos ontem, presta atenção. Eu cheguei segunda-feira passada atrasada. Eu tenho que estar 6h. Cheguei 7h, o culto começa às 8h, tudo bem. Não me manda para Cubatão. Se não tiver outro terminal, se não tiver outra coisa, não precisa me escalar. Mas por quê? Porque eu faço o meu trabalho com excelência, porque a Bíblia me ensina que é como se eu fizesse para Cristo, para o Senhor. Para o Senhor. E aí eu vejo pessoas que têm um Deus tão grande, mas por causa do querer. Entende? Querer. Porque o mesmo Deus que abriu uma porta para uma pastora senhora, o mesmo Deus que abriu uma porta para mim, para nós duas, para o culto de tarde permanecer aberto para levar a salvação. E olha que às vezes não tem ninguém de tarde. É eu que fico no som ou a dona Miriam, que erra vários louvores, mas está aqui com todo amor. Em vez dela baixar, ela aumenta. O pessoal de tarde já até sabe. O pessoal de tarde já, quando o louvor para no meio, nem abre o olho, continua buscando, porque já sabe. Todo amor. Querer. E o que hoje está prevalecendo na vida de alguns? Querer. Porque o maior bem que eu posso fazer na vida de alguém não é o dinheiro em si. É o meu tempo, que muitos já não tem. E o Espírito Santo pergunta para você: tem certeza que a sua maior guerra é espiritual ou é com você mesmo? Ou é com você mesmo? Porque hoje eu vivo na área, eu não vou dizer das outras áreas, porque as outras áreas Deus já abençoou demais, não tenho o que reclamar. E outras Ele ainda está abençoando. Mas hoje na vida financeira, que a pessoa fala, Nájila, mas para que você... Eu conheço pessoas, evangelizo, vejo pessoas mal, falo de Jesus, vejo pessoas afastadas. Dou uns gritos lá, óbvio. Eu sou o que eu sou aqui, eu sou lá, dou uns gritos. Está errado isso aí. Quer enganar? Vai precisar contas com Deus, hein? Mas que Deus é esse? Que dá oportunidade para uns e outros não. Que Deus é esse? Que abençoa uns e outros não. Eu não estou colhendo o que eu plantei ontem. Eu estou colhendo o que eu já plantei há muito tempo. Porque é maravilhoso você ter uma liberdade para poder fazer aquilo que Deus chamou você para fazer. Tem outras pessoas para fazer? Tem, mas não vai fazer como eu faço. Como eu fui chamada para fazer.
Porque eu querer eu tenho. Eu tenho muitos querer, muitos. Você não tem noção, muito. Mas eu sempre dizia, Senhor, não esqueça que a minha maior luta, eu sei que eu e o Senhor. É a minha carne. É a minha vontade. Às vezes eu vejo uma pessoa passando mal e falo, meu Deus, se eu estivesse lá ainda no postinho, não estaria aí nessa fila, já estaria ligando para a Secretaria da Saúde e já estaria falando, o caso é grave, porque às vezes o médico, as pessoas, elas veem de uma forma tão natural que não olha com um olhar diferente. E aí que está o problema, mas eu já não queria. O querer de Deus sempre vai ser o melhor. Porque como ovelhas, as nossas atitudes vão contar lá no céu. E como bodes, também. Deus acusou algum pecado aqui? Ei, você falou palavrão, vai para lá. Você não foi dizimista fiel, vai para lá. Você viu? Você não viu isso? Estava nu e não me vestiste. Estava com fome e não me deste de comer. Estava preso e não foi me visitar. Estava enfermo e não foi me visitar. Ele estava falando de atitudes pequenas, que é dever de toda ovelha. Mas quando eu não faço, eu não pratico, é porque a salvação está sendo negligenciada. E aí, diante de Jesus, não vai ter pastora Branca, não vai ter pastora Nájila, não vai ter pastor Ângelo, não vai ter obreiro nenhum, não vai ter membro nenhum. É o justo e perfeito que vai julgar a gente conforme cada escolha. Fique de pé no seu lugar nessa manhã e glorifica o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Uma vez eu ouvi assim: a obra não vai pagar minhas contas. Eu ouvi dessa forma. A obra não paga minhas contas. E eu concordo plenamente. Mas a obediência a Deus faz Deus abrir portas onde não existe para abençoar alguém que quer viver o querer dele. Não foi para mim que falaram. Não. Tem coisas que a gente tem que lutar e tem coisas que a gente tem que guerrear, mas quando negligencia e se coloca no lugar de Deus e da vontade de Deus, então eu preciso rever umas guerras, e não é espiritual. É uma guerra que existe dentro de mim. A Bíblia diz, digno é o trabalhador. Digno é o trabalhador. Digno é o trabalhador. Digno é o trabalhador. Mas que forma você tem trabalhado para o Senhor? Eu não recebo o salário do Pai, porque aquilo que Ele concede é muito maior do que um salário. É muito maior. Mas quando eu ouvi isso, eu falei, é verdade. A pessoa ficou indignada, eu falei, a obra não paga as contas de ninguém. Mas a forma que eu faço a obra, faz o dono da obra me abençoar. Entende? A forma que eu faço a obra faz o dono da obra me abençoar. Haverá separação. E não é meu uniforme. Não é o título. Não é o que eu faço. É aquilo que eu negligencio durante a caminhada com Deus. Feche seus olhos. Pai querido e Pai amado, sabemos, meu Senhor, que todos os dias existe uma guerra espiritual. E nessa guerra espiritual existe o querer de Deus e o querer do inimigo. E existe muito mais o querer do homem. O querer do homem, Senhor, ele nunca vai ser comparado ao querer do Senhor. Reveja as suas batalhas. Você está preocupado só com o mal? Mas reveja as suas batalhas internas. O que Deus está cobrando
é que você vista a quem deve vestir. Alimente a quem tem que alimentar. Porque o que fez a separação foram as atitudes dele. Porque toda ação, ela representa a minha fé. A nossa ação é a fé em ação. Então observe. Nós vamos embora para casa, o obreiro vai colocar o último louvor. Você que está na sua casa, eu convido você a ficar até o final dessa live. E quando o obreiro colocar esse louvor, pergunte para Deus. Pergunte para o Senhor. Porque às vezes a gente não quer aceitar. A gente está tão acostumado a viver uma rotina, uma religiosidade, que a gente esquece para que nós fomos chamados, igreja do Senhor. Eu estou falando para a igreja do Senhor. Não se torne bode. Eu sei que Cristo estava falando para aquele povo, para aquela nação que ele veio e não quis ouvir. Mas hoje são para nós. Estamos aqui. Aquele povo já morreu. A palavra é para nós. O dia em que Cristo voltar. Não negligencie a sua batalha. O seu eu está prevalecendo. Que Deus é esse? Ele enviará. Que Deus é esse? Aos quatro ventos que você diz tanto amar. Que Deus é esse? Seus escolhidos e que você diz adorar. soará. Mas já não quer mais o querer A dele. trombeta e eu Ei, vou subir. estava nu e não me vestiste, igreja. Ele voa. Tive fome e não me deste de comer. Estava enfermo e não foi me visitar. Estava forasteiro e não me deste uma hospedagem. Porque quando você faz a um desses pequeninos, você faz a mim. Ficarão e na multidão dos escolhidos eu estarei com toda certeza e a Jesus o meu rei. Face a face eu verei, face a face eu verei. Ou sobre as nuvens haverá o julgamento, igreja. glória e poder. E não é a pastora Branca que vai fazer a separação. Ele no céu Não é o seu bispo. aparecerá. Não é o seu pastor. Não é. Vai ser o próprio Senhor. E tremendo vai ser Não esqueça que as suas maiores o ofertas, dia em que Cristo elas são invisíveis aos olhos humanos. As minhas maiores ofertas, ninguém sabe. Seus anjos ele Eu estou falando oferta de dinheiro porque oferta de dinheiro, mas até a intenção ninguém sabe. Para reunir Seus escolhidos, então soará a trombeta e eu vou. Ele voltará pra sua igreja arrebatar. E naquele dia então se lamentarão
que aqui ficarão, ficarão, e na multidão dos escolhidos eu estarei com toda certeza, e a Jesus, o meu Rei, face a face eu verei. Nos leva, Senhor, nessa manhã em tua paz. Nos leva, Senhor, em tua segurança. Que cada pessoa, Deus, ao qual receber essa unção, possa, meu Pai, ser batizados, possa ser renovados. Nos guarda e nos protege, pois ao Senhor apresento, Pai, a nossa vida, a nossa ida para nossos lares, em tua paz, em tua segurança. E você que crê, diga amém, bem forte ao nosso Senhor Jesus. Glória a Deus, a paz do Senhor para você que se encontra em sua casa. Você que está aqui nessa manhã, eu vou ungir você. Eu espero que hoje você saia refletindo em quem você é. Pastor, eu não quero ser bode. Ninguém quer ser bode. Mas são as nossas atitudes que faz a gente ser bodes ou ovelhas. O Senhor não cobrou muita coisa. O Senhor cobrou o básico do Evangelho, que muitos já não estão praticando. Sai do seu lugar, eu vou ungir você e depois vamos embora para casa.